Boa tarde, alunos. Agora nós vamos para a nossa segunda aula, né? Ainda dentro dessa unidade do campo literário, onde a gente vai falar sobre os conceitos, né? Os principais conceitos desse campo de conhecimento. Nessa aula 2 a gente vai falar ainda sobre o conceito de literatura, né? Mas já abordando a questão das funções, né? Da natureza e das funções da literatura. O texto base é um livro relativamente recente do Antoine Compagnon, que é um teórico francês contemporâneo, né? Que se chama Literatura para quê? Né? Então, ele está refletindo nesse texto especificamente sobre a questão da utilidade da literatura, né? Da funcionalidade da literatura, desde sempre e também no mundo contemporâneo. Então, a gente vai abordar as principais questões, tá? Que ele aborda no texto. Tem uma introdução relativamente longa, né? Onde ele fala de algumas outras coisas, mas eu vou me concentrar especificamente nessa questão das funções, né? Ou como ele chama, dos poderes da literatura, quer dizer, o que ele pode, o que ela pode, né? O que ela pode fazer, quais são as potências dela, né? Quais são as potencialidades, ok? Para começar, até para estimular um pouquinho a reflexão, né? Eu trouxe um pouco essa tirinha do Calvin, que ele diz o seguinte: a professora, né, do Calvin aparece perguntando, né, se ele saberia dizer quem foi o primeiro presidente. E aí ele fala que não conhece, né, não sabe, não poderia responder isso, mas diz que conhece a origem secreta de cada super-herói, da liga tal, da justiça tal, etc. Aí, né, a professora repreende ele faz uma reflexão no final, dizendo que o conhecimento que ele domina não tem uma utilização prática, né? Ou seja, não é reconhecido, né, não é respeitado, nesse caso aqui, pela instituição educacional, pela academia, né? Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar, porque normalmente essa utilização prática, né, esse conhecimento relacionado a uma certa utilização, né, na vida prática e tal, é uma questão muito importante, né, muito cara para o nosso mundo contemporâneo, não só para o mundo contemporâneo, mas para a civilização ocidental de uma maneira geral, né? Porque nós fomos, né, durante muito tempo e ainda somos, de certa forma, estruturados e organizados em torno da utilidade, em torno da funcionalidade, em torno do que as coisas podem trazer para a gente, né? De lucro, de produção, de rendimento, né? Agora o capitalismo já está no momento pós-industrial, né? Mas nós ainda temos um pouco uma lógica um tanto quanto produtiva, né? Assim, até que ponto algo pode produzir alguma coisa, etc. e tal, né? Tanto é, né, que quando a gente se apresenta, normalmente a gente fala o nosso nome e fala o que a gente faz, né? E quando a gente não faz alguma coisa, está desempregado ou qualquer outra situação assim, normalmente a gente se envergonha, né? Ou tem algum tipo de aflição para responder essas questões, porque é como se faltasse alguma coisa no ser, né? Então, o ser e o sentido do ser humano atual, contemporâneo, né? Especialmente do ocidental, está muito voltado para essa questão da utilização prática, né? Bom, pensando nisso, né, que o Compagnon começou, de certa forma, a reflexão dele sobre a literatura a partir dos poderes que ela tem, ou das funcionalidades, né, quer dizer, das utilidades que ela poderia ter. Ele está fazendo, evidentemente, uma defesa da literatura, né? A literatura para quê? Né? Para que eu preciso estudar isso? Para que eu preciso ler isso? Para que eu preciso entender sobre isso? Etc. Então, na aula dele, né, porque esse texto é uma aula que ele deu no Collège de France, ele vai, entre outras coisas, falar de momentos históricos em que a literatura foi vista de uma maneira
específica, né? Então, ele concentrou essas visões sobre a literatura, né? Ou essas visões sobre a utilidade da literatura em 4 poderes, né? O primeiro deles seria esse poder de ensino, ou seja, a literatura tem uma função didática. E aí essa é uma posição clássica, né, que começa com Aristóteles, mas ela vai, na verdade, atravessar um bom período da civilização humana ocidental, tá? Então esse é um posicionamento clássico, e ele está concentrado, né, ou centrado de certa forma, na ideia de que a literatura deleita e instrui. Deleita no sentido de dar prazer, né? Deleitar nem é uma expressão que a gente use muito recorrentemente, ela entrou um pouco em desuso, né, no português do Brasil recente, mas ela significa basicamente dar prazer, né? Eu me deleitar com alguma coisa, eu me encantar, eu ter um prazer muito bom, né? Assim, muito gostoso com uma determinada coisa. Então, a literatura seria um pouco isso, que ao ensinar, ao mesmo tempo que ela ensina alguma coisa, que ela instrui, que ela me transmite algum tipo de conhecimento, ela também me provoca um prazer muito grande, né? E aí isso estaria, de certa forma, um pouco embasado, amparado na noção grega, né, de catarsis, que hoje a gente traduziria por catarse, né? De acordo com o pensamento clássico original, com o pensamento grego, a catarse seria uma espécie de purificação, né, ou de apuração das paixões que vem, né, ou que é trazida pela representação, ou seja, ela vem especificamente da arte, né, ou da contemplação artística, da experiência artística. Então, por exemplo, eu observo um quadro, né, ou uma escultura, eu ouço uma orquestra ou uma banda de rock, claro que não tinha banda de rock na época grega, mas enfim, eu ouço uma música, eu ouço uma canção, ou eu leio um livro, ou eu entro num prédio de arquitetura magnífica, né? E aí, de certa forma, eu entro numa espécie de êxtase, que seria essa catarse, mas é uma espécie de êxtase estético, né? Mas para os gregos esse êxtase era estético e ético ao mesmo tempo, porque para eles o que era bonito também tinha que ser bom, né? Então a estética e a ética no mundo grego eram muito ligadas, né? Muito interligadas. É um pouco mais complexo que isso, mas dá para vocês entenderem um pouco dessa forma. Então tudo que era bonito, de certa forma, produzia uma melhora na vida, tanto privada quanto pública, né? Eram coisas boas, eram coisas responsáveis, melhoravam a vida de um e a vida de todos, né? Então havia uma espécie aí de construção também, não só da beleza, como assim, a beleza para eles, né, para o mundo grego, também era uma construção de uma sociedade melhor e tal. Então era uma beleza, como a gente diria hoje, não só uma beleza de casquinha, né? Uma beleza superficial, seria uma beleza interior também, né? Então eu não tenho só uma aparência bonita, né? Um quadro, por exemplo, não é só bonito esteticamente. Isso qualquer obra de arte, um quadro, um livro, uma música, uma escultura, um prédio, um monumento, um texto, enfim. Essa obra ela tinha que ter não só uma beleza exterior, formal, mas também uma beleza de conteúdo que pudesse de alguma forma melhorar a vida humana. Tudo isso, né, leva para uma espécie de defesa ao longo do tempo, ou de valorização do poder moral da literatura, ou de um poder ético, de um poder que na verdade fosse didático no fundo, né? Assim, um poder que fosse o mais possível, um poder de transformar aquele ser humano que estava em contato com a obra de arte, né? Por isso, né, é claro que começa com os gregos, mas depois avança, né, ao longo do mundo romano, depois na Idade Média, durante muito tempo, na verdade, a literatura e a arte em geral tiveram essa função
de transmissão, né, de valores morais, de valores éticos, de valores compartilhados, valores públicos, valores coletivos daquelas sociedades, né? Então ela tinha uma função didática que era trazida, né, muito a partir do exemplo, do testemunho. Isso hoje, essa questão do testemunho é um pouco resgatada, por exemplo, nas igrejas, né? Especialmente nas igrejas neopentecostais, nas igrejas católicas isso também acontece. Sempre tem um momento em que a pessoa vai lá dar o seu testemunho, né? Dizer como ela chegou ali, né? Como ela foi tocada pelo divino e tal. Então, essa questão do testemunho ela é muito forte, né? Na recepção disso é muito forte pelos seres humanos, porque ela ensina muito, né? E ela é capaz de mover afetivamente as pessoas. Então, a literatura enquanto um exemplo concreto, né, que é claro que era ficcional em muitos momentos, mas mesmo sendo ficcional, ela dava exemplos, ela conduzia, né, a reflexão para determinadas questões, né. Isso, então, durante muito tempo, a literatura, ao mesmo tempo que ela divertia, né, ou seja, que ela encantava, que ela divertia, que ela produzia emoções variadas, né, e legais, bacanas, ela instruía também, ou seja, ela ensinava coisas legais, né. Tanto é que ele destaca essa citação do Zola, né, que é um autor naturalista, onde ele fala que a verdade é que as obras-primas do romance contemporâneo dizem muito mais sobre o homem e sobre a natureza do que graves obras de filosofia, de história, de crítica e tal. Na verdade, assim, eu, por exemplo, gosto de ler todos esses campos do conhecimento, mas de fato é na literatura onde a gente vê um pouco mais, né, não digo que de forma mais profunda, mas pelo menos de forma mais empática, questões humanas importantes, né, que acabam ensinando para a gente, configurando nossa experiência de forma muito intensa, né? Entra em questão essa catarse aí. A emoção ensina mais, né? Porque é claro que eu posso ler um livro de filosofia ou de história ou de antropologia e eu aprendo muitas coisas. Mas se todo esse aprendizado vem junto com uma emoção narrativa, por exemplo, né? Eu me identifico com o personagem, eu testemunho junto com ele tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, tudo que ele, né, presenciou, isso fica mais na memória, na emoção, no intelecto e tal. Então, isso pode configurar a minha experiência, né? O Paul Ricoeur, por exemplo, ele diz que a narrativa, né, as obras narrativas, inclusive, configuram não só a nossa experiência de uma maneira geral, mas também a experiência do tempo, até a nossa forma de ver o tempo, né, de forma linear, de forma, por exemplo, começo, meio e fim, né? Até isso, de certa forma, a literatura construiu na gente, ok? E para finalizar um pouco essa questão do poder didático, né, que é um dos mais importantes, é um dos mais fundamentais, na verdade. Tanto é que na literatura infantil, por exemplo, normalmente se espera, né, que as obras infantis tenham uma função didática maior até do que na literatura adulta. Um pouco por isso, porque no fundo a literatura começa assim, né, as funções iniciais da literatura eram essas, e as sociedades viam a literatura com essa importância, davam a ela esse tipo de importância, esse tipo de função social e esse tipo de poder, né? Isso, na verdade, nasce um pouco com a ideia aristotélica, né, de que a tendência para a imitação, né, que é a mímesis, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, na verdade, que é a questão da representação, essa tendência é instintiva no ser humano, né? De acordo com Aristóteles, e nesse ponto ela se distingue, ela se diferencia de todos os outros seres, né, por sua aptidão, e o ser humano, né, se distingue dos outros seres, dos animais, por exemplo, por sua aptidão, né, muito desenvolvida para a imitação. Então, o ser humano, ele é um ser imitativo, por excelência, né, e é com a imitação que ele adquire os seus primeiros conhecimentos, e com esses conhecimentos e com essa imitação, ele experimenta prazer. Então, a relação fundamental da imitação, da representação com o prazer, que nasce já muito no início da vida humana, né? Por exemplo, num exemplo
até bobo, mas é um exemplo fundamental, quando as crianças, por exemplo, imitam seus pais, ou vestem a roupa, né, ou calçam o sapato do pai ou da mãe, para poder, de certa forma, imitar a vida adulta, né, ali ela já está aprendendo e, ao mesmo tempo, ela tem um prazer muito forte nessa imitação. Isso Aristóteles fala e, de certa forma, ele orienta um pouco a reflexão sobre literatura ao longo do tempo, né? Defendendo justamente isso, que ela era fundamentalmente educativa e, ao mesmo tempo, prazerosa, né? Então, essas são as questões principais desse primeiro poder. Bom, o segundo poder, né, e a segunda função são um poder que aparece já um pouquinho mais para frente na história, a partir do século XVIII, mais ou menos, tá? Que é o poder, na verdade, um poder de cura, um poder de remédio ou de salvação, né? Enfim, essas coisas estão um pouco relacionadas, inclusive no vocabulário religioso, né? Então esse poder, ele é um pouco uma variação do primeiro, porque também tem uma função educativa, de educar e tal, mas é como se esse poder de educação se acentuasse muito fortemente em direção realmente a uma cura, a uma salvação mesmo de uma série de coisas, né? E aí dentro desse poder a gente tem, como esse slide mostra aqui, na verdade, duas posições um pouquinho diferentes, né? Na posição iluminista, que é a primeira, né, que reconhece um pouco esse poder, eu tenho uma visão um pouco mais racional, digamos assim, e um pouco mais política desses poderes da literatura. Então, assim, a literatura serviria, né, como uma espécie de remédio para a alienação. Então, ela livraria o ser humano das sujeições de uma série de poderes aí que, de certa forma, esmagariam esse ser humano. Nesse momento específico da história, a briga era com a Igreja Católica, especificamente, né? Ou com a Igreja Protestante, né? Que eram os dois poderes da época, mas, enfim, a literatura curaria, né? Ou salvaria o ser humano de um obscurantismo religioso, místico, ou que fosse alienante num sentido transcendental, né? Então, de certa forma, não que a pessoa não pudesse ser religiosa, ela até poderia, mas ela, de certa forma, diminuiria um pouco o poder da igreja, né? Não o poder da espiritualidade, mas o poder da instituição religiosa, que é importante separar, tá? Porque uma coisa é a espiritualidade, a relação do ser humano com né, o seu espiritual, e outra é a instituição religiosa, e outra também o fundamentalismo, né, uma fé exagerada e cega, né, nessas questões. Então, de certa forma, a literatura, para os iluministas, né, que eram bastante racionais, inclusive defendiam, né, justamente esse império da racionalidade, ela serviria para autonomizar o sujeito, quer dizer, deixá-lo autônomo em relação a essas questões. Poderia até ser religioso e tal, mas isso não iria privá-lo da sua liberdade, da sua responsabilidade em relação a uma série de coisas, especialmente sobre a própria vida e sobre a sua participação na vida coletiva, né? Então, de certa forma, a literatura serviria como uma espécie de remédio ou de, no mínimo, como uma espécie de contemporanização entre esses poderes, né? Por exemplo, o poder do rei, o poder da igreja, né? Que eram muito fortes na época. Então, ela serviria um pouco como uma forma de contestar esse poder gigantesco, né? Que a igreja e a monarquia e depois a burguesia e tal, mas nesse momento ainda era um momento bastante monárquico, onde justamente esse poder monárquico estava sendo questionado por outras instâncias, pela filosofia, pela ciência, né, que começa nesse momento também, mas de certa forma a literatura entra também com esse papel de contestação. Então a literatura aqui seria uma literatura de oposição, ela contestaria o poder. Por isso que desde então, né, ela é um pouco mal vista pelos poderes autoritários, porque eles entendem que ela tem essa capacidade de
abrir os olhos, né, de educar. Então é um pouco aquele primeiro poder, né, porque ela educa, mas ela não educa dentro da lógica do poder, ela educa um pouco fora da lógica do poder, portanto, de certa forma, ela dá uma certa autonomia para o sujeito em relação aos poderes que naquele momento estão oprimindo esse sujeito. Aí, claro, né, naquele momento específico era o poder religioso, o poder místico, o poder monárquico, mas poderia ser algum outro poder também, tá? Bom, isso no século XVIII, tá? Essa posição iluminista. A partir do século XIX, né, com a ascensão burguesa, declínio, né, na verdade, de algumas formas de poder, né, com a ascensão também do racionalismo, da ciência, uma série de outras modificações, né, que foram acontecendo do século XVIII para o XIX, essa posição, né, essa função salvadora da literatura se modifica um pouco em direção àquilo que o Companhão chama de posição romântica, tá? Ela continuava sendo, né, a literatura continuava sendo vista como salvadora, mas essa posição se intensifica um pouco em direção a um certo idealismo, né? Mais do que curativa ou salvadora, ela vira mesmo uma redentora, uma espécie de salvação mesmo do sujeito como um todo. Então era uma visão um tanto quanto idealista da literatura e uma exacerbação, digamos assim, desse poder de remédio, né? Que é equivalente ao que os gregos chamavam de fármaco, né? Bom, também havia, né, uma visão nesse momento aqui de posicionamento romântico, né, sobre a literatura, de que a literatura seria capaz de ajudar o homem, né, ou de contribuir para que a fragmentação da experiência subjetiva que estava acontecendo fortemente, né, nesse princípio de modernização também, né, que começa a acontecer no século XIX, e os indivíduos começam a se sentir também atravessados, né, por uma série de questões, né, que vão fragmentar esse sujeito. E a ideia que havia até então, né, de uma unidade subjetiva e tal, começa a se esfacelar, né? Isso era um tanto quanto angustiante, né, aflitivo e tal. Então a literatura serviria de certa forma para como um antídoto mesmo, né, como está nesse item aqui, como um antídoto para essa contra, né, essa fragmentação subjetiva, contra essa dispersão provocada pela modernização, especialmente, né? Porque a gente estava num período aí já que se encaminhava, digamos assim, para o que a gente conhece hoje, né? Então, crescimento da ciência, da tecnologia, né? Das tecnologias, uma urbanização cada vez maior. Então, uma série de questões, de certa forma, uma série de modernizações, né? Trazia uma espécie de incômodo, né? Porque as pessoas se sentiam um pouco aflitas, né? Nas mudanças sociais e técnicas e tecnológicas e todos os aspectos da vida humana, né? As mudanças estavam acontecendo muito rapidamente. Então, a literatura, de certa forma, nesse momento, ela serviu um pouco como remédio para tudo isso. Tanto que o Companhão até cita, né, o Wordsworth, que é também um poeta romântico que via a literatura dessa forma, né, ele fala especialmente, né, esse trechinho resume um pouco essa ideia, né, porque ele fala assim: a despeito das coisas que se tornaram silenciosamente insensatas e das coisas violentamente destruídas, o poeta une, pela paixão pelo conhecimento, o vasto império da sociedade humana, pois este se dissemina por toda a terra em todos os tempos, né? Então, é um pouco uma ideia, né, de reunir, de integrar de novo aquilo que estava disperso, que estava fragmentado, que estava desintegrado, né?
Então era essa ideia um pouco de instauração da unidade das comunidades, né, das identidades, dos saberes, inclusive também das nacionalidades, né? A literatura no século XIX também serve um pouco para territorializar, né, como eu falei na primeira aula, as comunidades e os grupos em torno de uma ideia de nação, em torno de uma identidade nacional, né? Isso já acontecia, mas acontece ainda mais fortemente nesse período, né? Até porque as nações também estavam, né, mais organizadas, mais institucionalizadas, etc. e tal. Então, esse poder de remédio, esse poder fármaco, né, o farmakon dos gregos, o farmakon, ele tem um risco também, porque ele pode curar, claro, né, mas ele também pode envenenar. Então, isso é denunciado um pouco em alguns livros literários, né, como Madame Bovary, por exemplo, e o Don Quixote. Né? No caso do Don Quixote, um personagem que leu tantos livros, né, de cavalaria que enlouqueceu, né? Começou a delirar que ele próprio era um cavaleiro andante e sai pelo mundo em busca de aventuras desse tipo. Né? No caso da Madame Bovary, né, que é uma burguesa, pequena burguesa, que lê muitos romances, né, muitos romances românticos, e de tanto ler esses romances e tal, ela também começa né, a questionar a própria vida, ficar muito insatisfeita com a vida que ela vivia e começa também a procurar aventuras românticas aí no caso, né, viver romances extraconjugais, e evidentemente, não vou dar spoiler, né, mas isso acaba também sendo bastante prejudicial para ela, né. Então, esses livros, né, acabaram cunhando os termos de bovarismo e de quixotismo, né, que são justamente aqueles fenômenos, digamos assim, onde a literatura, o excesso de literatura pode provocar fragmentações e dispersões ainda maiores do que, na verdade, antes dela ser utilizada, né? Então é como se fosse um excesso de remédio, né? A pessoa entra, ela se envenena com aquele elemento que na verdade serviria para curar, né? Então, como todo remédio, né, há esse risco, né, que o excesso de remédio pode levar ao coma, e no caso, um coma psíquico ou um coma moral, ético, né, como o caso da Bovary, ou um coma psíquico mesmo e até da própria racionalidade, como no caso do Don Quixote, ok?